Então, vamos lá, pessoal. Nós tivemos, né, como a Lilian falou lá no início da apresentação, o nosso parque. O parque, o nome dele ficou um nome grande, né? Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí. E a gestão do parque, ela está vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, do qual eu sou gestora. Então, essa é a foto da bacia, né, como a Lilian já mostrou, uma foto. Aqui algumas fotos também de lá do parque, do deck, como a Lilian falou, umas fotos um pouco artísticas que nós fizemos lá no parque, e falar um pouquinho dos aspectos legais. O parque ele foi criado oficialmente por uma lei municipal, 1346, lá em dezembro de 95, e que tratava de um parque, criava um parque já com essa nomenclatura, e que considerava esse parque como uma área de proteção permanente, mas ele não fazia a definição precisa dos limites dessa área do parque. Então, ele falava, como a Lilian lembrou, da Fazenda de São José, mas não existia qual era o tamanho real, qual era o tamanho dessa Fazenda de São José. Em 1990, desculpa que os anos estão errados, em 95, né, nós tivemos 2 decretos também municipais, onde tratava da desapropriação da área, dessa tal da Fazenda São José, que a gente não sabia exatamente qual era o nome, qual era a área, né, qual era o limite dessa fazenda. No ano 2000, saiu a Lei Federal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que colocava critérios para que as unidades de conservação fossem preservadas, né, qualquer espaço verde, com diversos interesses, diversos usos, que elas fossem preservadas. Em 79, né, com o objetivo de categorizar, com o objetivo de enquadrar o parque, a Unidade de Conservação Municipal de Itaboraí, dentro dessa lei federal, foi feito o Decreto Municipal 79 de 2008, que fazia uma delimitação genérica da área do parque. Ele dizia que a área do parque tinha em torno de 120 hectares. E fizeram uma ligeira recategorização da área, dizendo apenas que o Parque Paleontológico de São José, que era o nome original, é uma unidade de conservação, conforme o artigo 4, previsto na lei do SNUC. Não tinha muito detalhes nessa questão da categorização. Tinha um limitante, né? Como ela não atendia, esse Decreto Municipal 79, não atendia os requisitos necessários para se enquadrar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, essa unidade ela ficou no limbo. Ela era um parque reconhecido, né, uma unidade de conservação municipal reconhecida pelo município, pela Lei Municipal 1346, pelo Decreto 79 de 2008, mas ela não era reconhecida pelo Estado e pelo governo federal. E qual era o grande entrave dessa situação? Essa situação não permitia que o parque buscasse recursos, nem privados e nem públicos, para investimento. Então, aqui o SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele divide as unidades em 2 grupos, em 2 categorias, que são aquelas de proteção integral, onde não é possível que seja feito nenhum tipo de uso com obtenção de recurso financeiro nessas áreas, e a gente tem aqui a questão do Parque Nacional, mas o Parque Nacional, né, lá na lei no Sistema de Unidade de Conservação, ele tem um asterisco, onde a gente pode considerar também os parques naturais estaduais e municipais, que é o caso do nosso Parque Paleontológico, e as áreas de uso sustentável, que são aquelas que permitem um uso, uma preservação da natureza aliada ao uso sustentável. Então, o nosso Parque Paleontológico, ele está na categoria de Parque Nacional, de Parque Natural, na verdade, que é uma unidade de proteção integral. Então, o nosso parque, a gente não pode permitir que seja feita nenhum tipo de uso com obtenção de recurso financeiro. Então, a gente não pode, por exemplo, fazer uma plantação de alimentos, a gente não pode fazer, por exemplo, criação de gado extensiva, a gente não pode permitir o uso da água para obtenção de recursos financeiros. E o nosso parque ele tem uma característica interessante. Nós temos 15 famílias que já vivem há mais de 30 ou 40 anos, se eu não me engano, eu posso estar enganado um pouco nessa questão de datação, mas que já estão na 2ª geração vivendo dentro da área do parque. Então, o Parque Nacional, o Parque Natural, ele permite que essas famílias tenham seus direitos garantidos dentro do parque. Essas famílias não podem construir, né, outras unidades, outras casas, não podem ampliar as suas casas, as suas moradias, mas elas têm o seu direito garantido até que a prefeitura ou quem vier a ser o gestor do parque garanta uma moradia digna, adequada para essas famílias. Então, isso nós conseguimos garantir no Decreto 102, que é esse decreto aqui que nós conseguimos, agora sim, adequar o nosso parque ao SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação.
Parece uma coisa simples, uma burocracia jurídica, um entrave jurídico, mas esse decreto é o decreto que permite que o parque tenha um gestor, que o parque busque recursos financeiros junto a vários órgãos financiadores, que a gente possa realmente efetivar a ação do parque como ela deve ser, né? Como uma área de lazer para a população de Itaboraí, garantindo, né? O decreto ele garante as estações, os sítios de pesquisa, ele garante que as pesquisas científicas continuem, que também haja uma área de lazer, que haja interação da população com a comunidade científica, que eu entendo, do meu ponto de vista, que talvez seja um dos pontos principais que a gente tem lá no nosso parque. E para que a gente chegasse, né, à efetivação desse decreto, a lei do SNUC, ela prevê 3 pontos. Primeiro, que seja elaborado um estudo de viabilidade técnica de implantação do parque. É um estudo um pouco caro, né, para a nossa secretaria, que tem um orçamento muito limitado, é um estudo que custou em torno de 150, 130 mil reais para a elaboração desse estudo. Então, nós precisamos esperar parceiros privados, através de medidas compensatórias ambientais, para que eles pagassem, né, contratassem uma empresa para que fizessem a elaboração desse estudo de viabilidade técnica do parque, apesar deles já ser um parque, né, uma unidade de conservação. De fato, como eu já disse, ela não era uma unidade de conservação de direito e a gente precisava cumprir todos os requisitos da lei federal. Realizamos uma audiência pública, onde apresentamos esse estudo lá na região, foi realizado dentro do parque, junto com essas famílias, com a comunidade do entorno, tem uma unidade escolar municipal próxima do Parque Paleontológico, a comunidade também foi convidada a participar dessa audiência pública. E, por fim, o nosso prefeito assinou o decreto municipal que cria, né, que efetivamente cria o Parque Paleontológico. Então, hoje o nosso parque é Parque Natural Municipal, Parque Natural por conta da categoria do SNUC municipal, porque é uma unidade de conservação municipal, paleontológico, para que a gente possa garantir essa questão do caráter científico do parque, e São José de Itaboraí, que é o nome da região onde ele está localizado. E, além disso, né, nós fizemos também, que foi um trabalho um pouco árduo, tivemos que fazer várias visitas em loco, a definição dos novos limites do parque, porque além daquelas famílias que vivem aqui nessa área, que eu digo área central, né, área próxima da entrada do parque, que a entrada do parque é por aqui, próximo do que seria o centro de visitantes, nós tínhamos algumas áreas que não pertenciam mais, não estavam mais relacionadas com o que seria esperado de um parque. Então, os limites originais do parque, eles vinham mais ou menos aqui, pegavam a área da escola, pegavam a área de um campo de futebol, que foi construído depois, uma praça, passava por essa rua principal, uma avenida que hoje passa ônibus de maneira muito escassa, mas a gente tem um transporte público acessando aqui. Então, como nós estávamos criando uma nova unidade de conservação, nós optamos por fazer um novo limite, já descontando essas áreas que seriam, digamos assim, de dificuldade de regularização. Então, nós fizemos uma contagem em torno de 200 famílias que viviam nessa margem, né, no que seria dentro da área do parque, que hoje nós consideramos como a margem do parque. Então, nós verificamos, marcamos ponto a ponto, todas essas bolinhas aqui vermelhinhas são pontos que foram marcados no parque com GPS. E no nosso decreto, né, no decreto 102, a gente não tem mais uma área genérica do parque, uma delimitação genérica do parque, como a gente tinha nos dispositivos legais anteriores. Hoje nós já temos uma definição real do parque, nós já fizemos, eu acho que 4 ou 5 vezes, né, o cercamento dessa área. Nós temos umas áreas que são um pouco conflituosas, aqui onde a gente tem uma área menos povoada, onde a gente tem invasão, né, de gado para pastar aqui dentro da área do parque, cavalo, às vezes a gente vai fazer visita e a gente encontra cavalo solto pastando no parque, enfim. Ainda não temos, as pessoas ainda da região ainda não têm essa identidade, essa identificação como uma unidade de conservação. Elas ainda acham que é uma área da prefeitura abandonada e que está largada, e que, na verdade, a gente sabe que, com toda a nossa dificuldade, a gente tem conseguido fazer algumas coisas lá no nosso parque. E um outro ganho que nós tivemos nessa gestão, e a partir do decreto 102, foi a efetivação do conselho gestor. O parque, pela sua categorização do SNUC, ele precisa ser gerido não por uma pessoa, mas por um conselho, e o conselho gestor hoje do parque, ele
ele conta com esses representantes. Então, por parte da Prefeitura do Poder Público, a gestão do parque, a gestora do parque é a secretária de Meio Ambiente, secretária de Meio Ambiente e Urbanismo. Temos representantes da Secretaria de Educação e Cultura, da Defesa Civil e Segurança, que é representado pela Guarda Ambiental, pela GEPAM, pela Secretaria de Agricultura, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós temos moradores representantes do parque, né? Representantes dos moradores, que foi também, eu acho que um dos grandes ganhos que nós tivemos nessa nossa gestão, que foi reaproximar com o diálogo com os moradores. Então, temos representantes do Museu Nacional, do Instituto de Geociências da UFRJ, da UERJ, da Universidade Federal Rural. Temos representantes também da ANM, do IFAM, do Sindicato de Ceramistas, que é um grupo muito forte no nosso município, talvez seja um dos sindicatos mais bem organizados e assim com uma influência política e financeira dentro do município bem grande, então é importante que eles sejam nossos parceiros. Do Sindicato dos Olheiros, que a arte oleira ela é um patrimônio cultural do nosso município, então é importante que eles estejam representados. Representantes do CTR de Itaboraí, que é o nosso Centro de Tratamento de Resíduos, e representantes da Agenda 21. Então, hoje o nosso conselho, ele é um conselho consultivo. Temos reuniões agora por conta da pandemia, nós ainda não conseguimos realizar nenhuma reunião, mas com certeza até o final da gestão a gente vai conseguir retomar as reuniões, mas ano passado tivemos, acho que se eu não me engano, 6 ou 7 reuniões, é um conselho bastante ativo, bastante participativo. Aqui, né, uma foto do nosso conselho. Assim é organizado o nosso conselho, a gente tem a plenária, as câmaras técnicas que serão criadas por especialistas das áreas, muito provavelmente. Eu estava dando uma olhadinha no chat, muitas pessoas que estão aqui podem ser convidadas a participar dessas nossas câmaras técnicas, dando apoio para que possam subsidiar as nossas decisões. A presidência, como eu já disse, é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A diretoria geral ficou com a UERJ, com a UFRJ e um membro da Secretaria de Meio Ambiente, digo. A Secretaria Executiva é da nossa Secretaria. Temos 3 diretorias importantes, né, 3 diretorias de peso, onde a gente tem a diretoria de administração, que a presidência é do representante da Agenda 21, compõe também a Guarda Ambiental e o representante dos moradores do parque. A diretoria de ensino e pesquisa, que o diretor é representante da UERJ. Temos também representantes da ANM e da Secretaria, que à época era de Educação, Cultura e Turismo, agora é apenas Educação e Cultura, Turismo passou para outra secretaria. Diretoria de Eventos e Comunicação, então a gente tem aqui a Secretaria de Turismo, o FRJ e do Instituto Histórico Itaboraiense. Então, eu acredito que hoje o nosso Conselho Gestor está bem diverso, né? Ele está representado, ele contém representantes tanto da sociedade civil, da comunidade acadêmica e do poder público. Eu acho que assim a gente consegue entender e atender aos diversos interesses. Como ganho positivo, a Lilian sabe bem, sofremos muito para conseguir chegar a esse momento aqui, para ter essa página lá no fundo da Mata Atlântica. Escrevemos muito, trabalhamos muito, sofremos muito, conversamos muito. Então, um dos requisitos, né, depois que a gente cria a nossa unidade de conservação, ela precisa de um documento. Eu não sei se vocês sabem o que quer dizer o plano de manejo. O plano de manejo é como se fosse um documento norteador, é como se fosse um plano diretor, é como se fosse um mapa do que pode e onde pode ser realizado cada atividade dentro do nosso parque. Então, o nosso parque, como a Lilian já bem colocou, tem características especiais. Então, temos vários sítios paleontológicos, geológicos, temos pontos de interesses específicos, como a Lilian bem colocou em várias reuniões comigo, a Antonieta também, a Tutuca também falou isso algumas vezes. Temos locais, Tavinho sempre coloca também, temos locais de interesse, digamos assim, estritamente científico, e locais que poderiam ser abertos ao público para visitação. Temos locais que não têm presença ou registro de nenhum fóssil, então a gente poderia abrir para um outro tipo de uso, por exemplo, um uso mais recreativo, uma praça, uma tirolesa, uma trilha sensorial, enfim. Então, o plano de manejo é o que vai direcionar quais seriam essas ações e quais seriam os locais dessas ações. E nós concorremos um edital junto ao Estado, junto à Secretaria Estadual do Ambiente, e nós, né, fomos aprovados, esse edital, nosso projeto foi aprovado, e o nosso plano de manejo está em fase de contratação, com um valor de R$ 354 mil.
Como, né, a Lília me convidou para ministrar essa live, essa palestra com vocês, eu entrei em contato com o gestor operacional do Fundo da Mata Atlântica, que é quem vai liberar o edital para contratar a empresa para elaborar esse plano de manejo. Eu recebi uma notícia de primeira mão, que o edital já está pronto e deve ser lançado na última semana de agosto, ou seja, na última semana de agosto já deve sair o edital para contratar a empresa, licitar a empresa que vai elaborar o plano de manejo do Parque Paleontológico. Então, assim, infelizmente, eu não vou deixar o plano de manejo pronto na minha gestão, porque o projeto é um projeto de 12 meses para ser elaborado, mas pelo menos eu acho que eu deixo a empresa pronta, né? A empresa que vai elaborar o plano de manejo pronto. E lembrando, o período de... Eu esqueci a palavra. O período de ação, não é a palavra, não é período de ação. O período de gestão dos membros do Conselho do Parque Paleontológico é de 2 anos. Então, eu saio no final do ano, né? Porque a gestão da secretaria provavelmente vai mudar, mas os outros gestores vão continuar lá. Então, os representantes da UERJ, a Lilian vai continuar lá, a Guarda Ambiental vai continuar, a Rita, como representante do parque, vai continuar, o Pando, como representante da Agenda 21, vai continuar, e eu tenho um pedido para fazer a vocês que vocês fiscalizem, né, a elaboração do plano de manejo e que seja apresentado um plano de manejo coerente com as necessidades do nosso parque paleontológico. A Lilian chegou a pincelar alguma coisa, eu vou falar, ela pediu que eu falasse mais aprofundadamente, então, a Lilian e outros pesquisadores, a Antonieta, a doutora Maria Beltrão também, se eu não me engano, depois a Lilian me corrige se eu estiver cometendo algum equívoco, isso não é da época que eu estava lá, obtiveram recursos, né, um edital junto à FAPERJ, junto à Petrobras, e fizeram muitas melhorias, muitas reformas de infraestrutura no parque. Então, construíram decks, construíram os acessos, as fendas, construíram, né, os degraus para poder acessar as fendas, acessar a baía. Durante muito tempo foi feita a manutenção do parque com um profissional contratado para fazer a limpeza, enfim. E conseguiram também equipar uma sala com óculos em 3 dimensões, com uma TV em 3 dimensões e com um aparelho de DVD onde é passado um filme que conta a história do parque. Então, num passado bem recente, elas conseguiram trazer um pouco de infraestrutura para o parque, porque, como a Lilian disse, era uma área somente de exploração, né? Não tinha nenhum tipo de ação voltada à educação ambiental. O Luiz Otávio também, o Tavinho, tem um trabalho bem conhecido, bem reconhecido no parque, com acompanhamento de várias escolas, de vários alunos, e que é um trabalho que continua ainda nessa gestão, talvez um pouquinho menos, mas a gente ainda tem trabalho de educação ambiental sendo desenvolvido no parque. Mas depois que elas se afastaram um pouco do parque, o parque ficou em situação total de abandono, né? Isso aqui a gente já viu na nossa gestão, então nós temos vários pontos ainda do parque, que a gente tem telha quebrada, a gente tem infiltração nas paredes, a gente tem, infelizmente, o vandalismo que acomete o nosso parque. Isso aqui é madeira que as pessoas que vão visitar retiram do deck, muitas arremessam lá embaixo, tentam arremessar na lagoa. O próprio, né, em alguns casos, a falta de manutenção, a gente tem várias poças no caminho que leva ao deck que foi construído. Isso aqui foi um puro ato de vandalismo, colocaram fogo no deck, então destruiu grande parte do deck, aqui o deck de observação, aquela foto que a Lilian colocou no início da apresentação, que eu coloquei na minha apresentação também, é uma foto dessa parte aqui onde está a lagoa, então esse aqui é o principal acesso acessível, né? Ficou meio complicado, mas assim, a principal área de acesso para o parque, né? Onde a gente não tem que descer escada, enfim, é uma coisa bem educativa, a gente olhar o parque, a lagoa daqui, e o atos de vandalismo vem destruindo o nosso parque, rompendo cerca, então a gente tem muito problema com isso lá na área do parque, porque é uma área distante da área central da cidade, chega a ser 50 minutos de carro do centro de Itaboraí. Mas nós conseguimos fazer algumas reformas no parque. Então, nós trocamos o portão, que era um portão que ficava amarrado, nós reconstruímos o portão. Agora é um portão que, quando a gente tem visitas, né, orientadas, a gente não precisa mais pular o portão, como era feito, a gente passava aqui por baixo, ou pulava essa cerca, porque esse portão estava totalmente destruído. Então, nós consertamos o portão, refizemos aqui, cobrimos de brita uma parte do acesso do deck. Íamos ver agora, a gente está revendo algumas ações agora para o segundo semestre, para tentar esticar mais um pouco essa trilha, para tentar chegar mais próximo ao deck, né, tentar deixar essa um pouco mais acessível. Então aqui recobrimos de brita novamente, onde estava aquela parte esburacada, onde fazia poça de lama, onde dificultava muito o acesso. Reconstruímos o deck,
colocamos madeiras de volta onde era possível, reconstruímos essa parte aqui do peitoral, essa parte aqui é bem aquela quina, o cantinho, quem conhece o Parque Paleontológico sabe que aqui é um local ótimo de tirar fotos maravilhosas daqui, e as pessoas sobem aqui, sentam, então isso aqui estava totalmente destruído, colocando em risco, né, a saúde dos visitantes, a vida dos visitantes. Então, contamos com a ajuda da Defesa Civil e da GEPAM para fiscalizar e para monitorar essas áreas. E nós temos vários parceiros, né? Então, o projeto Reciclaí é o projeto da Secretaria, basicamente, de reciclagem. Então, a gente trabalha a reciclagem nas escolas. E o pessoal do projeto faz várias visitas ao parque, faz plantios constantemente de espécies nativas da Mata Atlântica. O pessoal do Itaboraí Sustentável, o Vico Alan, também está aí no grupo, ou pelo menos estava. Então, também fez várias ações de plantios com espécies nativas da Mata Atlântica no parque. Então, nós temos um acompanhamento técnico, qual seria o melhor local para fazer esse plantio, orientando algumas espécies para fazer o replantio lá. Os alunos das escolas dos últimos anos do ensino fundamental visitam o parque constantemente e fazem mutirões de limpeza. Então, a gente costuma fazer esses mutirões de limpeza no início da semana, porque a gente tem visitas não autorizadas, digamos assim, no parque durante os finais de semana, né, de uso recreativo. Então, a gente tem por hábito fazer essas visitas ao parque e fazer esses mutirões de limpeza. Outros parceiros também, como eu já falei, o pessoal da Guarda Ambiental, eles fazem muitas palestras no parque, também trazem escolas mais do ensino fundamental, eles gostam de trabalhar com os pequenininhos, então também fazem ações de plantios no parque, orientam visitas técnicas, dão palestras. A Guarda Ambiental, hoje, ela não tinha sede no município, ela não tinha um local para pernoitar, ela ficava junto com os outros guardas municipais, ficava sempre de prontidão. Na nossa gestão, nós conseguimos efetivar a ação da Guarda Municipal, a Guarda Ambiental Municipal, desculpa, ela tem uma sede no parque. Trabalhamos sempre com 2 homens em regime de plantão, então todos os dias, durante 24 horas, nós temos 2 guardas ambientais fazendo a ronda do parque. São guardas treinados, são guardas com certificados técnicos para atuar nesse tipo de local. Temos parcerias também com uma equipe de airsoft que realiza muitos jogos. Ano passado, se eu não me engano, foram 10 jogos realizados no parque. Eles gostam muito de fazer esse tipo de ação no parque, e é um trabalho beneficente. Eles fazem um jogo de airsoft no parque, mas em contrapartida eles coletam alimentos e sempre doam para comunidades do entorno do parque que precisam, né, dessas ações, desse tipo de ação. Temos parcerias também com as universidades, recebemos visitantes da UERJ, UFRJ, Veiga de Almeida, Rural, que pernoitam algumas vezes, que fazem visitas, que vão com seus orientadores, com seus professores, olhar em loco, fazer a visita prática lá na nossa bacia. Então, essas visitas, elas são realizadas mediante autorização prévia, porque o parque, infelizmente, ele não está aberto para o grande público, porque faltam ainda algumas condições, alguns itens para garantir a saúde e a integridade física dos visitantes. Então, sempre são grupos, ou os guardas ambientais estão acompanhando, ou um professor responsável está acompanhando nessas visitas. Aqui é uma escola próxima do parque que nos visitou, né? Essas crianças gostam muito, o parque é praticamente o quintal da casa delas, então elas visitam muito o parque, elas sempre estão em visita junto com os professores. Nós tivemos em 2018 a primeira caminhada no Parque Paleontológico de São José, íamos fazer agora no ano de 2020, mas fomos surpreendidos pela pandemia. Tivemos mais de 450 pessoas inscritas nessa caminhada, foi uma caminhada enorme. Foi um sábado muito prazeroso no parque, tivemos massagem, tivemos yoga, tivemos massoterapia, tivemos várias atividades, aferição de pressão, de glicose, com os nossos parceiros, que vocês podem identificar aqui, sobretudo com o pessoal do Eu Curto Itaboraí, que divulga sempre o nosso parque, que tem um carinho muito grande, né, ao trabalhar com o nosso parque, ao divulgar o nosso parque. Então, foi uma caminhada muito legal que foi feita no ano de 2018, e isso ajudou a divulgar. Muitas pessoas não conheciam o parque, não sabiam nem da existência dessa área tão bonita dentro do nosso município. Nós tivemos também um encontro sobre mineração e patrimônio paleontológico do estado do Rio de Janeiro. Também íamos realizar o segundo. Já havíamos, inclusive, combinado data, seria, se eu não me engano, agora por agosto, porque o primeiro foi por agosto, então nós iríamos realizar
mais ou menos por essa época de agosto. Foi um dia maravilhoso que nós passamos no parque, com palestra dos especialistas da área, depois com uma visita ao deck, algumas pessoas se arriscaram a descer e a chegar mais próximo da bacia, da lagoa, mas com uma visita ao deck, com almoço, almoçamos no local, então foi um dia muito prazeroso, com a parceria da ANM, convidou os palestrantes, que nos ajudou com o convite, que nos ajudou com a alimentação, com o transporte, para que a gente pudesse realmente trazer as pessoas que muitos já tinham ouvido falar em palestras, como a Lilian acabou de fazer, mas que não tinham visitado ainda, não tinham tido a oportunidade de visitar o parque. Então foi um dia muito prazeroso. Além disso, também no finalzinho de 2019, nós tivemos o Circuito Pedalando, que foi um circuito de 30 quilômetros de pedal dentro do município, e uma das partes, né, do circuito eles passaram pelo nosso parque paleontológico. Também muitas pessoas não conheciam o parque, adoraram. Então foi um dos pontos de hidratação, foi o parque, foi o que seria próximo à nossa sede, e os ciclistas gostaram muito de passar pelo parque, acharam bastante bonito, e muitos visitaram depois, continuaram visitando o Parque Paleontológico. E essa é a nossa bacia, a nossa lagoa, bem cheia, né? Acho que agora não temos muitos afloramentos ainda tão visíveis, já que a retirada da água ela era essencial para que os afloramentos aparecessem. Então, isso foi o que nossa gestão fez para o parque. Então, eu acho que assim, o que a gente tem muito, muito legal, o que a gente pode deixar de legado é que a gente conseguiu deixar registrado a importância do parque. Hoje a gente tem um parque legalizado, a gente tem um parque reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente, ou seja, passível de obter recursos federais, estaduais e também recursos privados. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e passar a palavra para os organizadores do evento. Paloma, muitíssimo obrigado. Foi muito importante a sua fala, porque ela respondeu uma pergunta feita numa outra palestra da professora Maria Somália, que foi perguntado sobre a situação do parque de Itaboraí. E a gente fica feliz em saber que está havendo um trabalho em conjunto entre a prefeitura, entre o poder público e as universidades e a academia, e fiquei realmente bastante feliz em saber que o parque está tendo um cuidado especial, com edital aberto, com projeto de manejo. É importante que perdure para a próxima, durante a sua gestão ainda, mas que ela perdure por todas as outras gestões que vierem no futuro. Fiquei feliz em saber dessas ações do parque. A gente agradece bastante, tem muita gente aqui falando, achando legal que o parque está tendo esse destaque lá pela prefeitura.